Olá, sou o Alquimista Sobrenatural. Bem-vindo ao canal onde narro seus relatos de terror. Se estiver aqui pela primeira vez, curta, comente e se inscreva para ajudar o canal e não perder nenhuma história. Tem um relato para compartilhar? Mande-o para o e-mail na descrição. A jornada pelo desconhecido começa agora. O que aconteceu naquela noite no sertão mudou tudo. Essa história que vou contar aconteceu em 1991, quando eu tinha 22 anos e trabalhava numa fazenda de gado no interior da Bahia, perto de Juazeiro. Era época de seca brava, dessas que o pessoal do sertão conhece bem. O sol rachava a terra, o gado ficava magro e todo mundo esperava as primeiras chuvas que custavam a chegar. Eu me chamo José, mas todo mundo me conhece por Zé da Baixada, porque nasci numa região mais baixa da cidade. Minha família sempre foi do sertão, gente simples, que vivia da terra e do gado. Meu pai tinha morrido fazia 2 anos, e eu tinha que sustentar minha mãe, Dona Francisca, e minha irmã caçula, a Joana, que na época tinha uns 16 anos. O trabalho na fazenda do seu Raimundo era bom. Ele era um homem justo, pagava certinho, e a fazenda ficava só uns 15 quilômetros da nossa casa na cidade. Eu ia de manhã cedo e voltava no final da tarde de bicicleta mesmo, por uma estrada de terra que cortava a caatinga. Era um trabalho pesado, cuidar do gado, consertar cerca, limpar açude, mas eu era acostumado. O que mais me incomodava era a volta para casa quando escurecia muito. Não tinha luz elétrica na estrada, e quando não tinha lua, a escuridão era completa. Só o barulho dos grilos e, às vezes, o uivo de alguma raposa ou o grito de uma coruja. A história que vou contar aconteceu numa quinta-feira, 17 de outubro. Lembro da data porque era véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, e minha mãe tinha comentado de manhã que ia acender uma vela para a santa pedir chuva. Naquele dia, eu tinha ficado até mais tarde na fazenda porque uma das vacas tinha tido problema no parto. Eu e o seu Raimundo ficamos até conseguir tirar o bezerro. Coitadinho nasceu meio fraquinho, mas vivo. Quando terminamos, já eram umas 7 horas da noite. "Zé, fica aí hoje", o seu Raimundo falou. "Sua mãe não vai ficar preocupada e amanhã cedo você sai." Mas eu não quis. Minha mãe esperava eu chegar para jantar e a Joana ficava nervosa quando eu atrasava muito. "Não, seu Raimundo, vou embora mesmo. Conheço essa estrada de olho fechado." Peguei minha bicicleta e saí. A lua estava no começo do crescente, uma luzinha fraca que mal clareava a estrada. Mas eu não me incomodava. Já tinha feito aquele trajeto centenas de vezes. Os primeiros quilômetros foram normais. Pedalei no meu ritmo, pensando no dia de trabalho, no bezerro que tinha nascido, nas contas que tinha que pagar no final do mês. A caatinga dos 2 lados da estrada estava quieta. Só o barulho da corrente da bicicleta e minha respiração. Devia estar na metade do caminho quando comecei a perceber que alguma coisa estava diferente. Primeiro foram os grilos. Eles tinham parado de cantar. O sertão à noite sempre tem barulho. Grilo, cigarra, algum passarinho. Mas ali estava um silêncio que não era normal. Era como se todos os bichos tivessem se escondido de alguma coisa. Parei a bicicleta para prestar atenção. O silêncio era quase pesado, sabe? Dava para ouvir só o vento fraco balançando os galhos das árvores secas. Deve ser impressão, pensei e voltei a pedalar. Uns 2 quilômetros adiante, chegando numa parte da estrada onde a caatinga ficava mais fechada dos 2 lados, ouvi o primeiro barulho estranho. Era como se alguém tivesse quebrando galhos secos, pisando em folhas secas, caminhando no meio da mata. Vinha do lado direito da estrada, acompanhando mais ou menos a minha velocidade. Parei de novo e o barulho parou também. Deve ser algum bode que fugiu do rebanho, falei para mim mesmo. Na seca, os bichos às vezes saem procurando comida longe de casa. Voltei a pedalar mais devagar agora, prestando atenção. O barulho voltou, sempre mantendo a mesma distância. E tinha uma coisa estranha. O som era pesado demais para ser de bode. Era como se fosse alguma coisa grande caminhando na mata. Foi aí que senti o cheiro. Era um odor forte, meio azedo, que lembrava bicho molhado misturado com coisa estragada. O vento trazia de vez em quando, e sempre que chegava o cheiro, eu sentia um arrepio na espinha. Resolvi acelerar o passo. Qualquer coisa que tivesse ali na mata, eu queria passar logo. Pedalei mais rápido, mas o barulho continuou acompanhando.
sempre na mesma distância. Aí aconteceu uma coisa que me fez o sangue gelar. Ouvi uma respiração pesada, ofegante, como de alguém que estava correndo. E não vinha de longe, não. Parecia estar bem perto da estrada. Parei de pedalar de vez e desci da bicicleta. Meu coração estava disparado. Peguei a lanterna pequena que sempre carregava no bolso e acendi na direção da mata. A luz era fraca, não alcançava muito longe entre os galhos secos da caatinga, mas consegui ver que tinha galhos quebrados, folhas remexidas, como se alguma coisa grande tivesse passado por ali recentemente. Tem alguém aí? Gritei, tentando dar firmeza na voz. Aparece aí. Silêncio total. Até o vento tinha parado. Fiquei ali uns minutos com a lanterna acesa esperando. Nada. Resolvi continuar o caminho, mas agora empurrando a bicicleta para fazer menos barulho e prestar mais atenção no que estava acontecendo ao redor. Caminhei uns 500 metros e estava começando a relaxar quando vi as pegadas. Eram marcas na areia da estrada, bem visíveis na luz fraca da lanterna. Não eram de boi, nem de bode, nem de pessoa. Eram grandes, meio arredondadas, com uns riscos na frente que pareciam ser de garras ou unhas grandes. E o mais assustador, as pegadas vinham da mata, atravessavam a estrada e sumiam na mata do outro lado, como se alguma coisa tivesse cruzado a estrada bem na minha frente, poucos minutos antes. Ajoelhei para examinar melhor. As marcas eram fundas na areia, o que significava que o que quer que fosse era pesado, e pelo tamanho da pegada era bem maior que qualquer animal que eu conhecia da região. Foi nesse momento que ouvi o som mais estranho da minha vida. Era como um gemido mais grave, que parecia vir de dentro da terra. Durou uns 5 segundos e parou. Aí veio de novo, um pouco mais alto, como se estivesse se aproximando. Levantei rapidinho e olhei ao redor com a lanterna. Nada, só a caatinga seca e o silêncio. O gemido veio uma terceira vez, agora mais perto. E dessa vez eu consegui identificar a direção. Vinha da mata à minha esquerda, uns 20 metros da estrada. Resolvi sair dali. Subi na bicicleta e comecei a pedalar o mais rápido que conseguia. Não queria mais saber o que era, só queria chegar em casa. Mas a coisa me seguiu. Conseguia ouvir o barulho de galhos quebrando, pisadas pesadas, sempre acompanhando minha velocidade. Às vezes parecia estar mais longe, às vezes mais perto, e o cheiro ruim voltava de vez em quando, trazido pelo vento. Pedalei desesperado por uns 3 quilômetros. Minha camisa estava encharcada de suor, as pernas doendo, mas não parava. Só pensava em chegar na cidade, onde tinha luz, pessoas, segurança. Foi quando cheguei numa parte da estrada que tinha uma curva fechada, contornando um morro pequeno. Era um trecho que eu sempre fazia devagar, porque a visibilidade era ruim. Fiz a curva pedalando forte e quase bati numa coisa que estava parada no meio da estrada. Freio em cima da hora, derrapei na areia e quase caí da bicicleta. Quando consegui me equilibrar e olhei para frente, levei o maior susto da minha vida. Tinha uma figura agachada no meio da estrada, uns 10 metros na minha frente. Era grande, maior que uma pessoa, toda escura. Parecia estar comendo alguma coisa. Conseguia ouvir um barulho de mastigação, meio líquido, nojento. Acendi a lanterna na direção da figura. O que vi nunca vou esquecer. Era uma criatura que eu não conseguia definir direito. Parecia mistura de gente com bicho. Tinha pelos escuros pelo corpo todo. Os braços eram compridos. E estava agachada de um jeito estranho, com os joelhos muito dobrados. E estava comendo alguma coisa que parecia ser um bicho morto. Talvez uma cabra ou um bode. A criatura parou de comer quando a luz da lanterna bateu nela. Levantou a cabeça devagar e olhou na minha direção. Os olhos refletiam a luz da lanterna, amarelados, como os de um cachorro no escuro. Mas eram maiores, mais separados. E a cara não era de gente, mas também não era de bicho. Era alguma coisa no meio. Ficamos ali uns segundos olhando um para o outro. Eu não conseguia me mexer, era como se tivesse virado pedra. Meu coração batia tão forte que eu achava que ela ia ouvir. Aí a criatura se levantou. Era enorme. Devia ter uns 2 metros de altura, talvez mais. O corpo era peludo, musculoso, os braços longos chegavam quase até o chão. E ficou ali parada, me observando. Foi quando ela fez um barulho. Não era bem um rugido, nem um grito. Era mais como um rosnado baixo, gutural, que saía lá de dentro do peito. E o cheiro... Meu Deus, o cheiro era insuportável de perto. Consegui me mexer.
Virei a bicicleta rapidinho e saí pedalando de volta na direção contrária. Não pensei em mais nada, só em sair dali o mais rápido possível. Ouvi a criatura atrás de mim. Passos pesados na estrada, uma respiração ofegante, rosnados baixos. Ela estava me seguindo. Pedalei com uma força que nem sabia que tinha. Meus pulmões ardiam, as pernas pareciam que iam explodir, mas não parava. A criatura continuava me seguindo, às vezes parecia estar se aproximando, às vezes se afastando. Depois de uns 2 quilômetros de desespero, lembrei que tinha uma casa no meio do caminho. A casa do seu Antônio, um vaqueiro velho que morava sozinho numa propriedade pequena. A casa ficava a uns 200 metros da estrada, numa trilha que entrava na Caatinga. Quando cheguei na altura da trilha, virei para lá sem pensar 2 vezes. Pedalei pela trilha estreita, tropeçando em pedras, arranhando as pernas nos galhos, mas sem parar. Cheguei na casa do seu Antônio e comecei a gritar. Seu Antônio, abre a porta! Demorou uns minutos, mas ele apareceu na porta, de cueca e camisa, com uma lamparina na mão. Que foi, Zé? Que susto é esse? Seu Antônio, tem alguma coisa na estrada. Alguma coisa estranha, não posso voltar para casa. Ele me olhou, viu o estado que eu estava, suado, trêmulo, ofegante, e me botou para dentro. Calma, rapaz, senta aí, que negócio é esse? Contei tudo para ele desde o começo. Ele ficou me ouvindo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele suspirou fundo e disse: Zé, você viu o que o pessoal aqui da região chama de lobisomem? Eu achava que ele ia dizer que era impressão minha, que era medo, qualquer coisa, mas não. Já apareceu outras vezes por aqui, ele continuou. Sempre nessa época do ano, quando a seca tá mais brava. O finado meu pai já tinha visto, meu irmão viu uma vez, e eu mesmo já ouvi os barulhos. Mas que negócio é esse, seu Antônio? Ninguém sabe direito, Zé. Tem gente que diz que é alma penada, tem gente que diz que é bicho mesmo. Eu acho que é alguma coisa que existe, mas que não deveria existir, sabe? Ele me deu um café quente e disse que eu podia ficar ali até amanhecer. De manhã você vai embora, que de dia essa coisa não aparece. Dormi pouco naquela noite. Ficava ouvindo barulhos lá fora, imaginando se a criatura estava por perto. Seu Antônio dormiu com a espingarda do lado da cama. No outro dia cedo, ele me acompanhou até a estrada. Olhamos no lugar onde eu tinha visto a criatura. Tinha sangue seco na areia, pedaços de osso, pelos e pegadas, muitas pegadas estranhas, iguais às que eu tinha visto antes. Era verdade mesmo, seu Antônio disse, meio baixinho. Coitado do bicho que ela comeu. Voltei para casa de manhã, contei tudo para minha mãe e para Joana. Minha mãe ficou preocupada, disse que eu não devia mais voltar sozinho à noite. A Joana achou que eu estava inventando, até eu mostrar os arranhões nas pernas e a bicicleta toda suja de areia. Nos dias seguintes, fiquei sabendo de outras pessoas que tinham passado por situações parecidas. O comerciante da cidade, seu João, disse que o caminhoneiro que trazia mercadoria uma vez por semana tinha comentado que viu alguma coisa estranha na estrada. Uma família que morava num sítio próximo contou que tinha perdido 2 cabras numa noite e encontrou só pedaços delas espalhados pelo pasto. Mas era sempre assim. Ninguém falava abertamente. Era sempre dizem que, parece que. Alguém contou que. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas ninguém queria assumir que acreditava. Eu continuei trabalhando na fazenda, mas nunca mais voltei sozinho depois que escurecia. Sempre arranjava um jeito de sair mais cedo, ou ficava dormindo lá mesmo quando o trabalho se estendia. Alguns meses depois, começaram as primeiras chuvas da estação. E foi interessante. Depois que a seca quebrou, nunca mais ouvi falar de avistamentos estranhos na região. Era como se a coisa aparecesse só quando a terra estava sofrendo com a falta de água. Anos mais tarde, quando me mudei para Salvador por causa de um emprego melhor, resolvi pesquisar sobre o assunto. Descobri que no sertão nordestino tem muitas histórias parecidas com a minha. Criaturas estranhas que aparecem em épocas de seca severa, sempre em lugares isolados, sempre à noite. Tem folcloristas que dizem que é uma forma do povo explicar o sofrimento da seca, uma manifestação do medo e da angústia que a estiagem traz. Pode até ser, mas eu sei o que vi naquela noite, sei o cheiro que senti, sei o medo que passei. Hoje tenho 54 anos, trabalho numa empresa em Salvador, tenho família, filhos.
Minha vida mudou completamente desde aquela época, mas sempre que volto ao sertão para visitar parentes e alguém começa a contar histórias de assombração, eu fico quieto, só escutando, porque eu sei que nem tudo que o pessoal conta é imaginação. Tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, principalmente no sertão, onde a natureza é mais braba, mais primitiva. E sempre que vejo no noticiário que está tendo uma seca forte no Nordeste, fico pensando se alguém por lá está passando pelo que eu passei naquela noite. E torço para que não, porque é uma experiência que marca a gente para sempre. O sertão é um lugar de muitos mistérios, de muitas histórias que passam de pai para filho. Algumas são verdade, outras são lenda. Mas a minha história, essa eu sei que foi real. E foi suficiente para me ensinar que tem coisas que é melhor a gente não encontrar sozinho numa estrada escura, numa noite de lua fraca, no meio da caatinga seca. Por isso, se você um dia estiver viajando pelo sertão e à noite pegar você numa estrada deserta, preste atenção nos sinais. Se os grilos pararem de cantar, se sentir um cheiro estranho no ar, se ouvir passos que não são seus, não tente descobrir o que é. É melhor acelerar o passo e procurar um lugar seguro, porque tem coisas na caatinga que é melhor deixar em paz. Olha, eu nunca pensei que fosse contar essa história para alguém de fora da família, mas depois de tanto tempo guardando isso, acho que preciso desabafar. Aconteceu em 1984. Eu tinha 19 anos na época. Morava com meus pais e meu irmão mais novo, o Marcelo, que tinha 14, numa casa na periferia de Londrina, no Paraná. A gente não era família rica, não, mas também não passava necessidade. Meu pai, seu Osvaldo, trabalhava numa madeireira, e minha mãe, Dona Maria, fazia costuras em casa. Eu tinha arrumado um trampo numa oficina mecânica e estava juntando dinheiro para comprar uma moto. Vida simples, sabe como é. Nossa casa ficava no final de uma rua que terminava num terreno baldio enorme, cheio de mato alto e algumas árvores. Do outro lado desse terreno tinha um córrego que separava nossa área dos sítios da região. Era um lugar meio isolado, mas a gente gostava da tranquilidade. Pelo menos gostava até aquela maldita noite de sábado. Era 15 de setembro, lembro como se fosse ontem. Tinha sido um dia normal, trabalhei de manhã na oficina. Sábado a gente só trabalhava meio período. Cheguei em casa pro almoço. Ajudei meu pai a consertar a cerca dos fundos que tinha quebrado com o vento. E à tarde fiquei em casa vendo TV com o Marcelo. Minha mãe tinha ido na casa da minha tia, que morava do outro lado da cidade. E ia passar a noite por lá porque a tia estava meio doente. Então éramos só nós 3 homens em casa. A noite estava bem clara, lua cheia mesmo. Lembro que meu pai comentou isso no jantar. Que lua bonita hoje, hein, pessoal? Se soubesse o que ia acontecer, talvez tivesse fechado todas as janelas e trancado a casa inteira. Depois do jantar, ficamos assistindo um filme na TV. Era um western desses que meu pai adorava. O Marcelo ficou um tempo com a gente, mas lá pelas 9 horas disse que ia pro quarto estudar. Tinha prova na segunda-feira. Eu e meu pai ficamos ali até umas 10 e pouco. O filme tinha acabado e estava passando o jornal. Foi quando a gente ouviu o primeiro barulho estranho. Era como se alguém tivesse derrubado nossa lata de lixo lá no quintal dos fundos. Um clank bem alto, seguido de um barulho de coisas se espalhando no chão. Deve ser algum gato mexendo no lixo, falou meu pai, mas eu vi que ele ficou prestando atenção. Alguns minutos depois veio outro barulho. Dessa vez parecia que alguém estava mexendo na cerca que a gente tinha consertado de tarde. Um barulho de madeira rangendo, como se alguém tivesse escalando ou forçando a passagem. Meu pai levantou do sofá e foi até a janela da cozinha, que dava para o quintal. Eu fui junto. Tá muito escuro, não consigo ver nada, ele disse, tentando enxergar lá fora. Mas tem alguma coisa mexendo ali perto da cerca. Foi aí que a gente ouviu a Laika latir. A Laika era nossa cachorra, uma vira-lata preta e marrom que era a coisa mais dócil do mundo. Ela dormia numa casinha que meu pai tinha feito perto da área de serviço, mas o latido dela naquela noite não era normal. Era um latido desesperado, assustado, intercalado com uns ganidos que eu nunca tinha ouvido ela fazer. Alguma coisa tá assustando a Laika, falei pro meu pai. Vou lá ver o que é. Espera, vou junto, ele disse, pegando uma lanterna na gaveta da cozinha. A gente saiu pela porta da cozinha pros fundos. A Laika estava na casinha dela, mas não latindo mais. Ela estava encolhida
tremendo, olhando fixo para o terreno baldio. Quando a gente chegou perto, ela veio correndo e se escondeu atrás das nossas pernas, coisa que ela nunca fazia. Meu pai apontou a lanterna para o terreno baldio. O feixe de luz não alcançava muito longe por causa do mato alto, mas dava para ver que alguma coisa tinha passado por ali. O mato estava amassado, como se um bicho grande tivesse feito uma trilha. Deve ter sido uma vaca que fugiu de algum sítio, meu pai disse, mas eu notei que a voz dele não estava muito convencida. Vaca às vezes foge e vem pastar aqui no terreno. A gente ficou ali uns minutos prestando atenção. Não ouvia nada além dos grilos e do barulho do córrego lá longe. A Laika tinha parado de tremer, mas continuava grudada na gente. Vamos entrar, meu pai disse. Se for uma vaca, ela vai embora sozinha. Voltamos para dentro, mas eu notei que ele trancou a porta da cozinha com mais cuidado que o normal. A gente voltou para a sala, mas o clima já não era mais o mesmo. Ficamos meio tensos, prestando atenção em qualquer barulhinho. Lá pelas 11 horas decidimos ir dormir. Meu pai foi para o quarto dele, eu fui para o meu. O Marcelo já estava dormindo. Conseguia ouvir ele roncando baixinho do outro lado da parede. Deitei na cama, mas não conseguia relaxar. Ficava pensando naquele barulho, no jeito que a Laika tinha ficado assustada. Alguma coisa não estava certa, mas eu não conseguia definir o quê. Deve ter sido umas 11h30 quando eu ouvi. Era um som baixo gutural vindo do quintal. Não era latido de cachorro, nem miado de gato, nem barulho de vaca. Era outra coisa. Um som que fazia os pelos do braço ficarem em pé. Levantei da cama devagar e fui até a janela do meu quarto. Abri a cortina bem de leve e olhei lá para fora. A princípio não vi nada. O quintal estava claro por causa da lua, mas parecia normal. Aí eu percebi que a Laika não estava na casinha dela. Procurei com os olhos e encontrei ela encolhida embaixo da mesa, que ficava na área de serviço. Estava tremendo de novo. Foi aí que vi a sombra. Era uma sombra estranha, comprida demais, que se movia perto da cerca dos fundos. Não era sombra de pessoa, era meio torta, desproporcional, e se movia de um jeito esquisito, não como alguém andando normal. Fiquei grudado na janela, tentando enxergar melhor. A sombra parou perto da cerca e... Cara, isso vai parecer loucura, mas ela parecia estar farejando, mexendo a cabeça de um lado para o outro, como um cachorro quando está procurando algum cheiro. Aí a coisa olhou na direção da casa. Não consegui ver direito porque estava meio longe, mas teve um momento que eu jurei que vi 2 pontos brilhantes olhando na minha direção. 2 pontos amarelados que refletiam a luz da lua. Meu sangue gelou. Fechei a cortina rapidinho e fiquei ali parado com o coração disparado. Deve ser impressão, pensei. Deve ser algum cachorro de rua que entrou no terreno. Mas lá no fundo eu sabia que não era cachorro nenhum. Fiquei ali uns minutos juntando coragem para olhar de novo. Quando abri a cortina, não havia mais nada. A sombra tinha sumido. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Ficava prestando atenção em qualquer barulhinho, mas a noite ficou quieta. Só os grilos e o córrego. Devia ser umas 2 horas da manhã quando acordei. Nem tinha percebido que tinha cochilado. Acordei porque ouvi a Laika latindo de novo, mas dessa vez era diferente. Era um latido agudo, desesperado, como se ela estivesse vendo alguma coisa terrível. Levantei de novo e fui na janela. A Laika estava no meio do quintal, latindo na direção do terreno baldio. Mas ela não estava só latindo, estava rosnando também, mostrando os dentes, com o pelo todo arrepiado. Foi aí que ouvi os passos. Não eram passos normais. Era um som pesado e irregular, como se alguém muito grande tivesse dificuldade para andar. E vinha do terreno baldio, se aproximando da nossa cerca. A Laika ficou mais desesperada ainda. Ela corria de um lado para o outro do quintal, latindo e ganindo ao mesmo tempo. Nunca tinha visto ela tão apavorada. Aí eu vi. Uma figura saiu do mato alto do terreno baldio. Era enorme, muito maior que uma pessoa normal. Andava meio curvada, apoiada nas 2 pernas, mas as pernas não eram de gente. Eram mais grossas, com joelhos que dobravam para o lado contrário, e tinha pelo por todo o corpo. A cabeça era a pior parte. Era grande demais para o corpo, meio alongada, como de cachorro, mas não exatamente. E os olhos... Meu Deus, os olhos brilhavam amarelo mesmo, como faróis no escuro. A criatura parou na cerca dos fundos e ficou ali observando a casa. A Laika estava em pânico total, correndo em círculos, latindo sem parar.
Foi aí que a coisa olhou diretamente para minha janela. Eu sei que ela me viu. Nossos olhos se encontraram por uns segundos que pareceram uma eternidade. Era como olhar para alguma coisa que não devia existir, que estava ali desafiando tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Aí ela sorriu. Cara, foi a coisa mais aterrorizante que eu já vi na vida. Não era sorriso de gente, isso eu sei. Parecia mais uma careta mostrando os dentes. Era perturbador de ver. Saí correndo da janela e fui direto pro quarto do meu pai. Pai, acorda! Sussurrei, balançando ele. Tem alguma coisa no quintal. Meu pai acordou meio zonzo. O que foi, filho? Que horas são? Pai, tem uma coisa estranha no quintal. Olha pela janela. Ele levantou, meio sem entender, e foi até a janela dele, que também dava para os fundos. Quando olhou lá fora, o rosto dele mudou completamente. Que porra é aquela? Ele sussurrou. A criatura ainda estava ali, só que agora tinha pulado a cerca e estava no nosso quintal. Estava parada perto da casinha da Laika, farejando o ar. A Laika tinha sumido. Provavelmente tinha se escondido embaixo de alguma coisa. Pai, a gente precisa chamar a polícia, falei. E vai falar o quê? Que tem um monstro no nosso quintal? Eles vão achar que a gente tá maluco. Nesse momento, ouvimos o Marcelo gritando do quarto dele. Pai, tem alguma coisa tentando abrir minha janela. Meu sangue gelou. O quarto do Marcelo ficava na lateral da casa, no térreo, e a janela dava para o terreno baldio. A gente saiu correndo para o quarto dele. O Marcelo estava encostado na parede do fundo, pálido como um papel, apontando para a janela. Do lado de fora, dava para ver uma sombra grande mexendo na janela, tentando forçar a abertura. Marcelo, sai daí! Meu pai gritou. Vem para cá! O garoto veio correndo na nossa direção, mas nesse momento a janela fez um barulho seco. A criatura tinha conseguido abrir. A cabeça dela apareceu na janela. Era ainda pior de perto. O focinho era alongado como de lobo, mas maior, com orelhas pontudas no topo da cabeça. Os olhos amarelos brilhavam no escuro. E quando ela abriu a boca, dava para ver fileiras de dentes afiados. Ela farejou o ar do quarto e olhou diretamente para a gente. Aí fez um som que eu nunca vou esquecer. Um rosnado baixo, gutural, que mais parecia vir do inferno. Corrão! Meu pai gritou. A gente saiu correndo para o corredor. Ouvi a criatura entrando no quarto do Marcelo, derrubando coisas, farejando. O barulho dos passos dela no chão era pesado, irregular. Meu pai abriu o armário da sala e pegou a espingarda que ele usava para caçar passarinho. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava colocar os cartuchos. Pai, ela vai saber que a gente tá aqui, sussurrei. Já sabe, ele respondeu. Olha, a criatura tinha aparecido na entrada do corredor. Estava agora de pé e devia ter uns 2,5 metros de altura. O corpo era peludo, musculoso, mistura de homem e animal. Os braços eram longos demais, as mãos tinham garras no lugar de unhas. Ela inclinou a cabeça para o lado, observando a gente, como se tivesse decidindo o que fazer a seguir. Meu pai apontou a espingarda para ela. Sai daqui! Ele gritou. Sai da minha casa! A criatura fez aquele sorriso horrível de novo. Aí começou a andar na nossa direção, devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu pai atirou. O estouro foi ensurdecedor dentro de casa. A criatura cambaleou para trás, mas não caiu. Olhou para o próprio peito, onde os chumbos tinham acertado, e pareceu mais surpresa do que machucada. Aí ela rugiu. Cara, foi o som mais aterrorizante que eu já ouvi na vida. Era como se um leão tivesse cruzado com um lobo e o resultado tivesse ficado puto da vida. O som ecoou pela casa inteira, fez os vidros das janelas tremerem. A criatura avançou na nossa direção. Meu pai tentou recarregar a espingarda, mas ela foi mais rápida. Com um movimento do braço, jogou ele contra a parede. Meu pai bateu com força e deslizou para o chão, meio zonzo. Eu e o Marcelo ficamos ali paralisados de medo. A criatura nos olhou, decidindo quem atacar primeiro. Foi aí que aconteceu a coisa mais estranha da noite toda. A criatura parou, farejou o ar e olhou na direção da janela da sala. Parecia ter escutado alguma coisa que a gente não tinha ouvido. Aí, de repente, ela saiu correndo na direção da janela, pulou por ela e sumiu na escuridão. Ficamos ali alguns minutos em silêncio total, sem saber se ela tinha ido embora mesmo ou se era algum tipo de armadilha. Meu pai se levantou meio cambaleante e foi até a janela com a espingarda na mão.
Olhou lá para fora por um longo tempo. Sumiu, ele disse finalmente. Não tem mais nada lá fora. A gente trancou todas as janelas e portas e ficou acordado o resto da noite. Sentamos na sala, meu pai com a espingarda no colo, esperando ela voltar. Mas não voltou. Quando amanheceu, saímos para examinar os estragos. A janela do quarto do Marcelo estava quebrada. Tinha pegadas estranhas no quintal. Pegadas grandes, com formato meio de pata de cachorro, meio de pé humano. A Laika apareceu debaixo da mesa da área de serviço, ainda tremendo. Meu pai quis chamar a polícia, mas mudou de ideia. Quem vai acreditar numa história dessas, ele disse. Vão achar que a gente inventou para chamar atenção. Nos dias seguintes, a gente ficou sabendo que outras famílias da região tinham passado por situações parecidas naquela mesma noite. O seu João, que morava 2 ruas para baixo, disse que alguma coisa tinha tentado entrar na casa dele também. A dona Carmen contou que tinha visto uma criatura estranha mexendo no lixo dela, mas ninguém falava abertamente sobre o assunto. Era sempre assim. Vocês ouviram uns barulhos estranhos sábado à noite? Ou meu cachorro ficou meio esquisito no final de semana? Todo mundo sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas ninguém queria admitir o que realmente tinha visto. A gente consertou a janela, reforçou as trancas, mas nossa vida nunca mais foi a mesma. Minha mãe, quando voltou no domingo e a gente contou o que tinha acontecido, ficou histérica. Quis se mudar na mesma hora. Levou uns 2 meses para ela aceitar dormir em casa de novo. O Marcelo começou a ter pesadelos. Dormia no nosso quarto por semanas. Não queria ficar sozinho nem para ir no banheiro. Teve que fazer terapia com um psicólogo, mas nunca contou para ele a história real. Disse que tinha tido um pesadelo muito vívido. Eu mesmo fiquei com medo de escuro por muito tempo. Qualquer barulho estranho à noite me deixava em pânico. Demorei anos para conseguir dormir de janela aberta de novo. Mas o que mais me marcou foi a mudança no meu pai. Ele sempre foi um homem confiante, decidido, que não tinha medo de nada. Depois daquela noite, ele ficou diferente. Mais cauteloso, sempre prestando atenção em barulhos estranhos. Comprou mais munição para a espingarda e passou a dormir com ela do lado da cama. A gente nunca mais viu a criatura, pelo menos não de perto. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, eu tinha a impressão de que alguma coisa estava nos observando do terreno baldio. A Laika também nunca mais foi a mesma. Ficou meio arisca, sempre olhando para o mato com desconfiança. Anos depois, quando me mudei de Londrina para São Paulo por causa do trabalho, resolvi pesquisar sobre o assunto. Descobri que nossa região tinha uma história longa de avistamentos parecidos. Tinha relatos que remontavam ao século XIX, sempre na mesma área, sempre em noites de lua cheia. Tem um livro escrito por um folclorista local, que documenta dezenas de casos parecidos com o nosso. Claro que o cara trata tudo como folclore, lendas populares, mas quando você lê os relatos, cara, são muito parecidos. Criaturas grandes, peludas, que andam em 2 pernas com olhos amarelos brilhantes. Hoje eu tenho 58 anos. Meu pai morreu faz 5 anos, minha mãe faz 3. O Marcelo mora na Alemanha, é engenheiro, casou com uma alemã. A gente não fala mais sobre aquela noite, mas eu sei que ele lembra. Quando nos falamos por WhatsApp e o assunto chega em Londrina, sempre tem um silêncio meio estranho. Eu voltei lá uma vez, uns 10 anos atrás, para resolver umas coisas da herança dos meus pais. A casa tinha sido vendida, mas passei na frente dela. O terreno baldio continuava lá, só que agora menor. Tinham construído algumas casas na área. Conversei com um vizinho antigo, o seu Roberto, que ainda morava na região. Quando perguntei se ele lembrava de alguma coisa estranha que tivesse acontecido por ali nos anos 80, ele me olhou de um jeito esquisito. "Por que você quer saber disso?" ele perguntou. Contei que minha família tinha morado ali e que uma vez tinham acontecido umas coisas estranhas. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Você sabe que não era só com vocês, né? Várias famílias passaram por isso, mas depois que construíram as casas novas no terreno, as coisas pararam de acontecer." "Que tipo de coisas?" perguntei. "Coisas que é melhor não falar", ele respondeu. "Coisas que a gente prefere esquecer." E foi só isso que consegui tirar dele. Hoje, quando conto essa história, e olha, são poucas as pessoas para quem eu conto, sempre tem alguém que diz que foi pesadelo,
que foi alucinação coletiva, que foi qualquer coisa menos o que realmente aconteceu. Eu entendo. Se alguém me contasse uma história dessas, eu também ia achar estranho. Mas eu sei o que vi naquela noite. Meu pai sabia, o Marcelo sabe, e eu sei que não fomos os únicos. Tem coisas nesse mundo que a gente não entende, que não consegue explicar. A ciência, a religião, a lógica, tudo isso tem suas limitações. E às vezes, numa noite de lua cheia, no lugar certo e na hora errada, essas coisas se mostram pra gente. Não tô dizendo que você tem que acreditar. Tô só contando o que aconteceu. Pode pensar que é história de maluco, que é folclore, que é qualquer coisa. Mas se um dia você estiver numa situação parecida, numa noite de lua cheia, e ouvir passos estranhos do lado de fora da sua casa, lembre do que eu contei aqui e mantenha as janelas bem trancadas. Esse é o caso que meu pai nunca esqueceu. Cara, essa história que vou contar é real mesmo, viu? Meu pai contava sempre, principalmente quando a gente estava reunido na varanda nas noites quentes. Ele nunca mudava nenhum detalhe, sempre contava igualzinho. E olha que ele já estava com seus 70 anos quando morreu. A coisa aconteceu lá em 1967, quando meu pai tinha uns 16 anos. Eles moravam numa cidadezinha do interior de Minas, daquelas que todo mundo se conhece. O nome da cidade nem vou falar porque ainda tem parente nosso por lá, né? Mas enfim, meu pai trabalhava numa fazenda meio longe da cidade, cuidando de gado. Naquela época não tinha essa facilidade de hoje, não. Se você perdesse o último ônibus, era a pé mesmo ou dormia por lá. E foi exatamente isso que aconteceu, numa sexta-feira de lua cheia. Ele tinha ido na cidade resolver umas coisas para o patrão e na volta perdeu o ônibus das 6 da tarde. O próximo só no outro dia de manhã. Como tinha pouco dinheiro, decidiu voltar caminhando mesmo. Eram uns 8 quilômetros por uma estrada de terra que cortava uns pastos. E tinha uma mata dos dois lados em alguns trechos. Começou a andar umas 7 da noite. Disse que estava tranquilo no começo, cantando umas modas sertanejas, assobiando, mas quando deu umas 9 e pouco, chegou numa parte da estrada onde a mata ficava mais fechada. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro ele ouviu uns galhos quebrando na mata, do lado esquerdo da estrada. Pensou que fosse alguma vaca ou boi que tinha fugido do pasto. Mas o barulho era meio diferente. Pesado demais, sabe? Irregular. Como se fosse alguém andando mesmo. Meu pai parou de assobiar e ficou prestando atenção. O barulho também parou. Quando ele voltou a andar, o barulho voltou também. E pior, parecia estar acompanhando ele, sempre na mesma distância. Aí ele resolveu testar. Parou de novo e o barulho parou junto. Deu mais uns passos rápidos e o negócio acompanhou. Foi quando ele começou a suar frio mesmo. Deve ser impressão minha, pensou. Mas quando olhou para o chão, viu que tinha uma sombra estranha na estrada. Não era a sombra dele, não. Era outra, mais larga, meio torta, que se mexia junto com a dele, mas não batia com o formato do corpo dele. O coração disparou. Ele olhou para cima. A lua estava redondinha, bem clara, então não tinha como estar vendo errado. A sombra era real, e não era dele. Foi aí que ele ouviu a respiração. Cara, ele disse que nunca ia esquecer daquele som. Uma respiração pesada, rouca, que vinha da mata mesmo, uns 3 ou 4 metros de distância. E tinha um cheiro no ar também, um cheiro meio de cachorro molhado misturado com coisa podre. Meu pai não era frouxo não, mas disse que naquela hora as pernas ficaram bambas. Ele sabia as histórias que o pessoal contava sobre aquela estrada. Todo mundo falava do lobisomem que aparecia por ali nas noites de lua cheia. Mas ele sempre achou que era conversa fiada, coisa de gente supersticiosa. Mas ali naquele momento, com aquela respiração ecoando na mata e aquela sombra no chão, ele começou a acreditar. Tentou andar mais rápido, quase correndo. A coisa acompanhou. Aí ele parou de vez e gritou: "Quem tá aí? Ah, parece que eu não tenho medo, não." Mentira deslavada, né? Ele estava cagado de medo, mas fazer o quê? O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. Durou uns 30 segundos que pareceram uma eternidade. Até os grilos pararam de cantar. Aí veio o som que ele nunca esqueceu. Um rosnado baixo, gutural, que não era de cachorro nem de onça. Era outra coisa. E estava cada vez mais perto. Meu pai disse que foi nessa hora que viu. Por entre as árvores, uns olhos amarelos brilhando no escuro.
Não eram olhos de gente, eram grandes demais, muito separados. E a altura? Os olhos estavam numa altura que, se fosse uma pessoa, seria alguém de uns 2 metros. A criatura se mexeu, e ele conseguiu ver o vulto. Era grande mesmo, peludo, andava meio curvado, mas em 2 pernas. As pernas de trás pareciam de cachorro, mas as da frente eram mais compridas, quase como braços. Nessa hora meu pai fez a única coisa sensata. Saiu correndo igual um desesperado. Correu mais de 1 quilômetro sem parar, com o coração na boca. Quando finalmente teve coragem de olhar para trás, não viu mais nada. Nem sombra, nem barulho, nem cheiro. Como se nunca tivesse existido. Chegou na fazenda, era quase meia-noite, todo suado e tremendo. O caseiro achou estranho ele ter voltado a pé, mas meu pai não contou nada. Ficou guardado com ele por anos. Só veio me contar isso quando eu já era adulto, numa dessas conversas de pai e filho. E olha, eu conheci meu pai a vida inteira. Ele não era de inventar história, não. Era um homem sério, trabalhador, pé no chão. Ele disse que nunca mais passou por aquela estrada de noite e que sempre que alguém falava de lobisomem na cidade, ele ficava quieto, mas prestava atenção em cada palavra. O mais interessante é que anos depois, quando eu era adolescente, conheci um cara mais velho que tinha uma história parecida. Na mesma estrada, numa noite de lua cheia. Ele também nunca contava para qualquer um, só para quem ele confiava mesmo. Coincidência? Pode ser. Mas eu sempre fico pensando, tem tanta coisa nesse mundo que a gente não entende, né? E o interior, principalmente nesses lugares mais isolados, sempre teve essas histórias. Não é à toa que o povo acredita. Meu pai morreu faz uns 10 anos, mas sempre que passo por uma estrada de terra numa noite de lua cheia, lembro dessa história dele. E confesso que fico meio ressabiado, prestando atenção em qualquer barulho estranho. Pode acreditar ou não, fica a critério de cada um. Mas eu sei que meu pai não era de mentir. E aquele medo nos olhos dele toda vez que contava a história, aquilo não era fingimento, não.